Salve, salve a todos vocês. Aqui é o Evangelista Pensador. Olha o que a Bíblia diz. Mateus 5, verso 11. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Sem disser Jesus que foi levantado falso testemunho, né? E a própria Bíblia diz, né? O mandamento não nunca falará contra o teu próximo mau testemunho, né? Nunca pode falar mal, mentindo, né? Levantar falso testemunho. O que quer dizer isso? Quer dizer que uma pessoa mente acerca de outra pessoa, fala algo que não é verdade, ou para outras pessoas, como fofoca, ou mesmo diante de autoridades. E isso era um costume muito feio da época, até hoje continua, porque é assim que as leis que são para corrigir o ser humano, para ajudar o ser humano, acaba sendo burlada, né, com falsos testemunhos. Mas hoje o assunto é onde há fumaça, fogo. É verdade ou não é? É um mito ou é uma realidade? Claro que é um dos ditados mais seguido diante da sociedade, ou mesmo da sociedade, diretamente falando. Mas diante das autoridades, diante das igrejas evangélicas, sobretudo, o povo, as pessoas, o pai, a mãe, o amigo, o fulano, ciclano, todo mundo segue essa ideia como verdade verdadeira. Mas ela é verdade ou não é? Se a maioria segue, é correto dizer que é verdade? Vamos ver o princípio da mente humana acerca do engano, né? Como é, por que escolhemos às vezes seguir esse ditado ou mesmo aceitá-lo como verdade? Mas ele é verdade? Claro que não é verdade. É um ditado mentiroso. É um dos ditados de maior poder na sociedade e o mais mentiroso possível que possa existir. E as pessoas citam até alguns como fosse versículo bíblico ou coisa parecida, a ideia de Deus, né? Mas está totalmente errado. Totalmente errado. Vamos entender, primeiramente, para compreendermos isso, analisamos aqui um texto que Jesus falou, mas fica feliz porque vão levantar pessoas contra você falando toda mentira contra você, por causa de Jesus, por causa daquilo que é correto, né? Aquilo que é correto na sociedade, muitas vezes as pessoas, por inveja, né, daquela pessoa, ela diz tudo aquilo que não é verdade, condena pessoas, destrói pessoas, e assim por diante. O próprio cristão dentro das igrejas, né, segue essa ideia, né? Ele vê uma situação, ele vê o cara pregando para prostituta na rua, mesmo que ele vê pregando para ela e fala que estava lá fazendo programa, coisa parecida, né? Ele vê a pessoa numa situação, ele vê num local e já cria na mente dele algo e inventa, né? Ou mesmo ele, sabendo que a pessoa é certa, está corretamente lá, ele cria uma ideia, uma mentira e inventa um monte de coisa e pessoas acreditam, né? E aí fala, não, mas ele estava lá, e todo mundo acredita, dizendo, não, onde há fumaça, há fogo, né? E assim por diante, essas ideias têm destruído a igreja evangélica, têm destruído a humanidade até mesmo. Mas por que nós seguimos essas coisas? Se temos uma verdade estabelecida acerca de alguma coisa, de algum assunto, de algum fator, de alguma coisa existente, e de repente para o ser humano seguir, né? Então, e é apresentado então acerca daquela verdade uma mentira, né? Uma história romântica, uma mentira, um engano, que para facilitar, para mentir contra a verdade, né? Cria-se uma ideia, né, acerca da verdade, mas uma ideia que é mais simples a mente humana aceitar. Vamos dizer, é legal a mente humana aceitar. E apresenta então a verdade e apresenta então a mentira acerca da verdade. O ser humano na hora escolhe a mentira acerca da verdade.
Porque faz parte da raça humana isso. Está na genética humana. As pessoas seguem sempre a mentira. Elas não seguem a verdade. E elas morrem hoje simplesmente por causa na saúde, na alimentação que elas têm, na vida diária delas. Elas morrem, acabam falecendo mesmo, literalmente morrendo, não só espiritualmente, mas fisicamente, por seguir muitas mentiras, por seguir muita mentira. Elas seguem mentiras que é apresentado. Quem que domina essas mentiras? A mídia. Claro que é a mídia. A mídia apresenta a mentira acerca da verdade, por quê? Para dominar a raça humana, dominar as pessoas. Está entendendo? Ou para dominar, quando digo dominar, é para vender produtos, é para vender isso, para vender aquilo, que nem eles falam, né? As pessoas é tão fracas de mente, né? Que apresenta-se uma fruta que cura câncer. Aí todo mundo compra aquela fruta, tá entendendo? E todo mundo faz comércio daquela fruta. Uma mentira, tá entendendo? Uma mentira. Essa fruta curasse câncer faz horas as pessoas estavam literalmente curadas. Às vezes a pessoa saiu essa mentira porque as pessoas têm uma propriedade, às vezes a fruta, que realmente faz bem para o corpo. E às vezes a pessoa tem um câncer, mas não vai morrer com câncer. A propriedade daquela fruta ajuda ela a combater o câncer. Aí ela acaba vencendo o câncer, mas ela nem ia precisar, mas ajuda. Aí ela curada cria-se uma ideia, tá entendendo? E as pessoas fazem dinheiro. E as pessoas por detrás sabem, muitos que é tudo mentira, tudo engano, mas todo mundo aproveita da mentira. Tá entendendo? Um exemplo, né? Então, aí a própria medicina apresenta o porquê do câncer, né? E esconde a verdade do que dá o câncer para as pessoas, para a humanidade, tá entendendo? O maior fator de consideração que manifesta o câncer, esconde, a mídia esconde isso das pessoas, as pessoas não seguem, falam que não é bom fazer isso, não é bom aquilo, né? E acusa o cigarro e outros produtos químicos a dar o câncer no ser humano, mas o que realmente fundamenta o câncer no corpo humano e outras doenças, milhares de doenças no corpo humano, eles escondem, tá? Porque isso que gera lucro, gera dinheiro, tá entendendo? Para você ter ideia, vocês terem ideia, quando o homem descobriu acerca dos germes, um certo médico, né, descobriu acerca dos germes e acerca de tudo, ele foi internado no sanatório. Ele foi internado no sanatório porque a medicina da época não sabia como ganhar dinheiro, porque ele descobriu as bactérias. Ele descobrindo as bactérias, então ele conseguiu começar a trazer cura, saúde para as pessoas da época. E as pessoas começaram, quem está debaixo daquele professor, começaram a ser curada, de não morrer mais. E aí atrapalhou todo o mercado da medicina da época financeiro. E quando a medicina, após 200 anos, aprendeu a como ganhar dinheiro, né, com as bactérias e vírus da vida, aí foi liberada a verdade para o público, para as pessoas. Uma parte da verdade, vamos dizer 60%, 50% da verdade de bactérias, vírus, tudo. Foi apresentado, foi mostrado então. E assim eles conseguiram aprender a ganhar dinheiro. Você está entendendo? Então tudo, existe muitas das coisas aí que um cara morreu no sanatório, foi internado como louco, né? Como disse C.S. Lewis, né? A humanidade caminha para o precipício, para o buraco, enquanto aqueles que estão andando ao contrário são considerados quem? Loucos, né? Então é interessante a humanidade. Por isso que os pensadores nessa terra são considerados como loucos, né? Mas as pessoas dizem que a maioria tem verdade, né? Não, segue a minoria, não segue a maioria das pessoas que ensinam que tem a verdade, segue a minoria, né? Então, e muitas das coisas são assim. Tudo isso faz parte do mau testemunho, da mentira. As pessoas estão mentindo. E a mentira é fácil seguir porque ela tem toda mentira, ela vem com uma linguagem de namoro, uma linguagem bonita, uma linguagem legal, uma linguagem mais simples, tá entendendo? Tanto para a mente humana aceitar, quanto, sobretudo, tirando a responsabilidade sua. Toda mentira sempre vem assim. Ela vem tirando a responsabilidade do ser humano, ela vem colocando, tirando o que eu tenho que fazer, né? Vamos dizer assim, a responsabilidade, ou trocando a responsabilidade, né? Então você ensina para a pessoa que comer açúcar faz mal pra caramba, que é uma droga pior que qualquer cocaína, as pessoas
não vão aceitar isso. E que a sociedade aceita isso como algo normal e que não podia ser aceitado, não podia ser aceito isso. Mas eles aceitam e colocando a culpa no tabaco, colocando a culpa em produtos químicos, em droga, em tudo, mas não colocam no açúcar a culpa. Então eles colocam só, não, comer muito açúcar não é bom, né? Só isso, ameniza sempre, né? Eles não apresentam o açúcar como um vilão. Um exemplo que eu estou te dando de mentira na sociedade. E aí a sociedade, ela não apresenta a responsabilidade que tem de se você comer o que vai acontecer. Ela mente acerca do caso. E aí as pessoas seguem essa ideia. Não é bem assim não, não é açúcar, é o cigarro que faz mal, é o produto químico que faz mal, é o tal, é genético, o câncer e não sei o quê, tá entendendo? Eles não entendem que a Deus nunca criou o açúcar, Deus criou a fruta, por exemplo, você não pode nem tomar o suco dela, que ela é causador mais de cirrose do que cachaça. Tá entendendo? O suco de qualquer fruta. Causa mais cirrose, ou tão igual, né? Mas morre mais gente de cirrose, de suco, só de suco de laranja, do que gente de cirrose de cachaça. Isso é um fato. Agora, as pessoas não entendem, nem gostam de estudar acerca disso, né? Elas nem correm atrás. Hoje a verdade para as pessoas está na internet, né? Na Deep Web você encontra alguma coisa verdadeira, mas na internet do Google normal você não encontra nada verdadeiro lá, praticamente. Lá é tudo já esquematizado, uma mentira atrás de mentira. Então, o ser humano hoje ele segue as ideias, segue uma mentira e é escravo disso. E só quando ele começa a pensar que ele começa a ter uma vida transformada. Interessante disso, que a Bíblia, ela esclarece tudo isso. Sendo um livro antigo, ela esclarece tudo isso. Ela, ela muda tudo isso, né? Então, a mentira é um problema. E as pessoas da humanidade têm seguido a mentira porque ela é fácil. Ela é fácil. Então, vamos lá no assunto. Quando você ouve um assunto de uma pessoa, onde há fogo, opa, melhor, onde há fumaça, há fogo. Aí você acredita? Cuidado. Se você é um cristão, você está dentro do governo moral de Deus. Se é uma pessoa do mundo, a pessoa vai ter juízo se ela se levantar contra cristão. Ou um dia lá na frente ela vai ter quando morrer. Mas se você é um cristão, às vezes, está com a vida financeira destruída, às vezes, foi unicamente porque você acreditou, às vezes. Não estou dizendo que todos são assim, né? Mas pode ser que você tenha acreditado naquela pessoa sobre a outra pessoa, seguindo um mau testemunho. E isso interrompeu todo o poder de Deus que fazia você prosperar, que abria as portas para você. Você faz campanha hoje da prosperidade, faz campanha e a tua finança, ou mesmo a tua saúde está precária. Você faz de tudo e não é curado. Tá entendendo? Até o maldito açúcar você largou, mesmo assim você tem problema na saúde. Será que você não parou um caminho lá atrás e começou a seguir uma mentira, um falso testemunho? Digo a respeito, você está com problema familiar talvez, mas você começou a seguir um falso testemunho, uma ideia de alguém que falou contra uma autoridade espiritual, contra um irmão que também é uma autoridade. E você acreditou, ou se você julgou, né? Só de você julgar a situação, por exemplo, você está numa casa trabalhando, de repente o irmão da igreja lá, naquele dia está muito mal, é muito ruim o dia dele. Mas ele xinga. Aí você vê ele, o irmão está xingando, você começa já a julgar ele, porque, mas ele prega a palavra, fala de Deus, agora está xingando. Aí você já condena ele na sua mente. Mas você não esqueceu que ele é homem. Ele é homem. E ele é falho. Mas à noite ele vai lá e pede Deus perdoa por aquele momento, aquele instante, né, que eu falei grosso e tal, eu xinguei até. Ele se reconcilia lá, pede perdão para Deus, Deus perdoa ele, mas você, a partir daquele momento, começa um falso testemunho. Começa a falar que lá tem fogo, e não teve, lá só teve uma faísca naquele dia. E você começa a dizer que tem fogo, porque para você é uma fumaça aquilo. Se ele é assim é porque ele é carne, né? Aí você começa a falar mal dele, julgar ele, condenar a vida dele, porque ele deu um erro, tá entendendo? Ele errou aquele momento. E você começa então a condenar diariamente, até falar para as pessoas. Você começa a tocar fogo. E começa a falar de outro para aquele fulano lá. Na sua mente, se você ficar só para você e condenando ele, você já estaria com muito problema espiritual. Digo isso para aqueles que realmente pertencem a Cristo, porque quem pertence a Cristo, Deus tem a responsabilidade de corrigir.
E às vezes você está falando, Satanás, sai da minha vida, e às vezes é Deus que está interrompendo tua vida por causa do teu pecado. De seguir esse ditado, de seguir essas ideias, de seguir a mentira, tá entendendo? Aonde a fumaça for, que isso? Não é assim. Jesus levantaram contra Jesus falso testemunho. Ele falou que ia acontecer isso também. Contra vocês iam levantar pessoas com mau testemunho, vão falar mal, vão falar contra vocês, contra as pessoas, dizendo todo tipo de calúnia, todo tipo de mentira. Iriam levantar. Tá entendendo? Isso acontece. E se acontece uma situação dessa, você não pode ficar acreditando, porque isso acontece constantemente daqueles que servem a Deus que não servem. Eles falam mal sempre do cristão. Vivem falando mal do cristão, falando isso, julgando o cristão. E aí o crente fala: onde há fumaça, há fogo. Tá entendendo? Tem muitas situações. As pessoas são terríveis hoje, né? A visão delas que são fechadas, né? Na verdade. Então, ela julga as pessoas. Se ele vê um irmão conversando com uma irmã num restaurante ou em algum lugar, já julga. Ó, tá condenando ele. Ó, aquele já tá pegando a irmã. Às vezes não. Tá conversando. Não importa se é casado, é amigo. Ah, mas se ele estivesse conversando com homem, não. É quem disse. O mundo que nós nos encontramos hoje, é mais fácil o camarada ele sexualmente ser atraído por outro, pelo mesmo sexo, do que pelo oposto, meu. Essa é a verdade. Então, se vai julgar, vai ter que julgar todo mundo. E não é porque é homem e mulher que pode ter sexo no meio, ou porque é homem com homem também vai ter sexo no meio. Não pode ter julgamento. Você não pode julgar. E se você vê uma atitude errada de um irmão, de uma pessoa, qual é o teu papel? Orar para que Deus venha mudar. Interceder, até mesmo jejuar. E não julgar e condenar. Aonde há fumaça, fogo. É uma mentira demais gigantesca. Tá entendendo? E é isso que é o poder da mídia hoje. A mídia, ela controla as pessoas com a tal da fumaça, que é a mentira. Controla o ser humano dessa forma. Eles controlam a mente humana. Né? Eu me lembro, né, a Rede Globo na época, né, isso era a Rede Globo, um jornal da Rede Globo, era à noite, passava o último horário lá, meia-noite, 11 horas da noite, e tinha um programa, né, dentro da Rede Globo que dizia assim, a, eu não lembro o nome do programa, mas é um Cerca da Verdade lá. E acharam então, nos anos 90 isso, né, foi que eu assisti, 2000, não lembro. Foi os anos 90, final dos anos 90. Acharam o corpo de Jesus. Estava escrito Yeshua HaMashiach, quer dizer que ele não ressuscitou. Essa foi a matéria do jornal. Copiou as fotos, houve as fotos apresentando o corpo, onde estava o caixão de pedra lá, onde estava o corpo de Jesus, escrito Yeshua HaMashiach, tal, etc. Então, e só isso. E apresentou isso daí. Interessante que naquela época eu tinha assistido um programa, foi final do ano 2000, 90 ou início do ano 2000, mas eu tinha assistido um programa nessa mesma época, e que dizia que encontraram várias pessoas que eram discípulos de Jesus, e eles achavam interessante que em cada caixão que eles acharam de pedra, em Jerusalém, da região de Israel, estava escrito o quê? Yeshua HaMashiach. Eles colocavam, em cada discípulo colocava no caixão esse nome. Eram vários, tinham vários deles. Acharam vários, que sabiam que eram discípulos. A Rede Globo, né, pegou essa matéria e mudou, mentiu. E foi uma repercussão de comentário, né, de falar, foi até nas escolas falado, e eu fazia algumas palestras nas escolas na época, né, então, e tinha tudo isso, e todo mundo falando, e que não existia a ressurreição de Cristo, né, graças a Deus pela internet, né, hoje, né, então, não que a internet, se hoje, infelizmente, 5 anos para cá, ela ficou no Brasil totalmente manipulada, né? Totalmente manipulada pelo sistema de conhecimento errado, né? Mas até 5 anos atrás, ela era parecida um pouco com a Deep Web, ela tinha muitas verdades. Hoje ela tem pouca, 2, 3%, né? Então é difícil, a não ser que a pessoa saiba entrar na Deep Web. Aí o que acontece? Não que a Deep Web seja crime, é errado. A Deep Web é a profundeza, vamos dizer assim. Ela não é errado você procurar nela as coisas, né?
Errado, tem coisa errada lá, né? Tem coisa que não presta realmente lá, né? Mas tem coisa que presta. Então, o ser humano, ele é terrível. Começou todo mundo falar que Jesus Cristo não vivia. Estava o quê? Ele estava morto, mas não era. Você viu? Pegou uma reportagem que era discípulo de Jesus e transformou que era. Pegaram só um caixão lá de pedra e disseram que era o quê? O corpo de Cristo. Mentira. Um monte de gente acreditou. É assim que a mídia tem feito no mundo inteiro. Ela tem feito isso. Ela tem tentado, por exemplo, isolar a verdade da China, do que acontece na China, que 800 milhões de pessoas vivem que nem rico, enquanto 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, mais ou menos, a conta, mas o resto, né, dos chineses, eles vivem no sofrimento, nas últimas, trabalhando para sustentar de escravo para esse outro grupo. Aí diz que eles fazem tudo. A gente tem contato com a China, com algumas pessoas lá de dentro. A gente sabe, lá do sistema cristão, que quando um cristão, um político se converte, ele morre para o mundo e eles falam, fulano foi morto porque é corrupto. Mentira, ele foi morto porque se converteu a Cristo. E chega totalmente torta as coisas aqui. É incrível o mundo como mente para as pessoas. Mas as pessoas preferem seguir o quê? Uma ideia romântica, né? Ideia romântica. Não adianta, você pode esfregar na cara dela a verdade às vezes, ela não aceita. Ela só vai ver mesmo quando cair sobre ela essas coisas ruins, né? Então, para encerrarmos, esse versículo diz que vão mentir para aqueles que seguem a verdade, que Cristo é a verdade, vão mentir todo mal contra vocês. Você tem que se preparar para isso, entender isso, para você não seguir essa ideia. E o que eu mais deixo triste hoje, infelizmente, como pensador que eu sou, é os cristãos seguirem a mentira. Cristão. Tudo bem que o mundano segue a mentira. Mas o cristão, ele segue a mentira hoje, segue a mídia. Tudo que diz a mídia, uma irmã falou certa vez para mim, não, mas quer dizer que toda a mídia está errada e só o cristão o caminho, o que a Bíblia fala que é verdade. Então o que ela está fazendo no corpo de Cristo? A Bíblia fala para você seguir Cristo, não seguir o mundo. O mundo vos odeia e o mundo está errado, o cosmo. E o cristão hoje segue o mundo, segue a mídia, segue as ideias, o engano que há, o direito que Deus criou, a maior falsa testemunha, a maior mentira que existe hoje é o tal do direito, fala de advocacia, que era para proteger o ser humano. Hoje a advocacia está sendo usada para trazer destruição para o ser humano, interromper o que é certo, tá entendendo? Em nome da lei ainda, infelizmente, né? Para você ver só um exemplo disso, ah, de alguns anos, alguns séculos para cá, ela foi tão corrompida, a faculdade de advocacia ou direito, para você entender, ela foi tão destruída, tanta mentira dominou ela, que não importa se o teu cliente ele é culpado. O negócio é lutar pela salvação dele. Não. O certo é, se ele é culpado, ele tem que receber a pena, nada mais do que o é justo. E esse é o que vai proteger ele, o advogado. Tá entendendo? E alguns advogados que têm consciência falam, eu não quero saber se você está certo ou errado, eu vou te defender. Tá totalmente. E é cristão. Meu Deus do céu, que mundo estamos? E é cristão, para você ver como que foi corrompido. Não somente isso, os legisladores criam leis que não respeitam o ser humano. Fala que não pode falar, dentro de algumas legislações, não pode falar contra algumas raças, né? Ou algumas, não fala todas. Você pode fazer hoje dentro piadinha sobre Jesus Cristo dentro da mídia, você não é punido. Você pode fazer piadinha contra hétero, você não é punido. Você pode fazer piadinha contra os brancos, você não é punido. Mas se você fizer piadinha contra o Deus Alá, você é punido pela legislação por muitas pessoas. Se você fazer piadinha contra a afrodescendência, você é punido. Se você fazer piadinha contra homossexualismo, você é punido. Quer dizer que, na verdade, você não podia fazer piadinha de ninguém aí. Nem de Jesus, nem de branco, nem de nada. Eu estou dizendo que a legislação está tão corrompida hoje
que tudo que eu falei aqui é uma verdade. Tá entendendo? Só que diz que em nome do quê? De tudo isso em nome do preconceito à lei. Só que pera lá, não estou entendendo. Mas branco pode, Jesus pode, etc. Só não pode para ninguém, gente. Para ninguém. Já escolheram um lado. Tá entendendo? Os grandes poderosos dessa era, como diz a Bíblia, escolheram um lado. E os caras de direito, os caras que são advogados, os criadores, os legisladores que criam as leis, eles estão por detrás de tudo isso, manipulando a sociedade com a mentira. Você não pode fazer mentira, piadinha com ninguém. Não pode existir amarelo, não pode existir verde, não pode existir. Você não pode oprimir ninguém. Isso é uma verdade. Todos são iguais diante de Deus, a Bíblia fala. Agora, eles estão fazendo o quê? Desigualdade, criando mentiras para as pessoas. Até eu vi uma mentira, uma das maiores mentiras hoje, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, falar que os afrodescendentes, eles têm direito porque ficaram escravos 400 anos, tantos anos lá, então tem direito a receber não sei o quê, não tem direito a nada. Se for assim, então, se você olhar o Velho Testamento, ou melhor, um pouco antes de Cristo, os afrodescendentes escravizavam o mundo da época. Então eles estão devendo todo mundo lá, tem que pagar também, meu. Não é só lá, era cultura, não era só afro, era um monte de gente branca que era escrava, era normal o povo judeu, que não é afrodescendente, ter escravos de outras nações era normal ter, não estou falando que é certo, estou falando que, escuta aí primeiro, era normal eles terem escravo e tudo mais, tanto não importa a cor da pele. Eles tinham, era chinês, era o que for, tinham, mas não somente eles, todo mundo da época tinha, tá entendendo? Quando a gente olha para a Inglaterra, também tinha branco como escravo, tinha afrodescendente, era escravo, tá entendendo? Então, quer dizer que todo mundo está vendo. Não existe essa besteira, gente. Tá entendendo? Agora os caras só olha para a história até de 500 anos para cá. Olha para toda a história então. Se for um negócio dessa forma, então vai ter que mexer em tudo lá para trás. Não pode ter preconceito, porra. Então vai estar tendo preconceito aí. Então, o que eu quero dizer é que os grandes colocam essas leis para fazer briga, para fazer divisão e dominar o povão. Tá entendendo? E fazer o que quer, tá entendendo? Para esconder a verdade de tudo. Então eles criam tantas situações, tá entendendo? Tanta que é errado ser escravo, desde o início da humanidade sempre foi. Sempre foi errado, tá entendendo? Era costume da humanidade, mas é errado. Não pode ser, não importa a cor. Agora não vai falar que os afrodescendentes, eles são melhor como escravo do que o branco, que foi também escravo. É só ir para a história, gente. As pessoas escondem. Esse fórum de São Paulo aí que mente desde 1985, esconde a verdade para as pessoas, né? Nos estudos, eles que aprovam esses livros, eles estão por trás desses livros que nós lemos nas escolas. Tem tanta mentira aí, tem tanta mentira aí nessa coisa, né? Então, nós devemos nos tornar pensadores, tá entendendo? E correr atrás da verdade, gente, e não ficar seguindo a ideia de mentira. Então, as pessoas hoje, elas seguem a fumaça, dizendo que há fogo. Tá entendendo? Segue a mentira. Isso é um fato da humanidade. Isso tem que acabar. Já estou partindo para o finalzinho aqui. Isso tem que acabar de vocês. Você, como cristão, você tem que mudar a tua conduta. Você tem que ser um médico que não segue a maior lei da medicina hoje, de comércio, que é combater os sintomas e esconde a verdade da causa. Ou seja, o médico não quer mostrar a causa da pessoa que cura ela, né? Ele fica combatendo o sintoma. Tem que parar com isso, tem que parar de ser hipócrita e seguir Hipócrates. Tá entendendo? Parar de ser hipócrita e seguir Hipócrates. Então os caras vêm hoje mentindo para as pessoas, combatendo só os sintomas e a verdade é essa, e não combate a causa das pessoas, tá entendendo? E assim faz o dinheiro dele, né? Assim ganha vida. Então é interessante para ele, mas o sistema de laboratório, o sistema quanto mais médico, mais gente doente tem, tá errado esse bagulho, tá errado esse negócio, tá entendendo? Então, mas tá assim hoje por causa da mentira. Mas aí tá no meio cristão, não é. O mundano pode ser assim, porra. É normal, mas o cristão não pode, meu. Ele tem que mudar, tem que ser luz. Ele tem que ser a engrenagem que muda as pessoas lá dentro. Ele tem que mudar as pessoas que estão lá. E não seguir o mesmo padrão.
não ser corrompido ou se corromper ou seguir o caminho da corrupção. O direito também, muito cristão está lá no direito. O que era para ele mudar, não. Sem uma engrenagem de mudança, não. Está junto com as pessoas. Está junto. Pensa uma engrenagem, se ela está rodando para o caminho errado, se ela para com uma força, ela tem uma força motor e volta, gira. Ou uma outra, ela trava tudo, tá entendendo? No mínimo ela vai travar ou ela ganha se o motor for menor do outro lado. E sempre o motor do outro lado do capita é menor e o poder de Deus é maior. É só você obedecer a Deus. E mudar, então, dentro do direito, não é você correr dentro do direito, você mudar. A corrupção que há na polícia hoje é muito grande, tá entendendo? A corrupção é muito grande. Um delegado, certa vez, pediu para mim, para quem que eu ia denunciar, e o cara ia invadir minha casa e matar ainda. Mas esse delegado, sem vergonha, safado, ele falou para mim assim: eu não vou prender fulano, porque precisa de dinheiro. Então, se você me der 5.000 reais, eu prendo ele. Ele tinha matado a esposa, né? Mas para manter, ele tinha pego o cara, mas para manter preso, né? Ele tinha que, e eu não estava junto, tem testemunho e tudo mais, né? Ele tinha que o quê? Pagar o juiz, pagar um sei o quê, promotor, etc. Então, ele pediu 5.000 reais na época para mim. Isso faz alguns anos. Eu achei um absurdo aquilo, tá entendendo? E depois tem uma ameaça ainda, né? Aí de mim se abrir a boca. Mas, veja só, não tem medo do empate do ser humano, né? Mas eu não acredito no sistema, né? Eu fui ver como denuncia isso, os caras falaram para mim, não pode ir para frente. Não deixaram ir para frente, para você ver. É incrível a legislação do Brasil, como funciona. É incrível como a polícia, tanto militar, civil, está corrompida. Falar que é só Rio de Janeiro, São Paulo, não. Aqui na minha terra também. Mas as pessoas são pessoas criminosas mesmo, por falta de cristão lá dentro. Você acha que não tem cristão lá dentro? Claro que tem, mas não obedece a Deus. Se esse cristão estivesse lá dentro, obedecer a Deus, ele muda. Então, a legislação nossa está corrompida porque não por falta de cristão, mas falta de cristão abrir a boca, agir à altura da palavra de Deus. Dentro do sistema de direito, se eles mudassem, o cristão trabalhasse como cristão, tudo mudaria. Dentro da parte de medicina, se o cristão trabalhasse, tudo mudaria. Não estou dizendo que não tem, tem, eu conheço. Eu conheço, tipo assim, de. Vamos colocar aí, aqui na minha cidade tem 1 milhão de habitantes. Dos médicos que existem aqui, dá para contar com o dedo dos cristãos que fazem a mudança. Dos advogados que fazem a mudança. Mas é muito crente advogado, é muito crente médico, é muito cristão na polícia ou em outros departamentos, tá entendendo? Na Receita Federal, que não fazem nada. Só um grupinho menor de cristãos. É incrível, é incrível. O camarada faça um concurso público, o cristão, ele fica igual aos outros. Ele podia trabalhar dinamicamente todos os dias, fazer, executar, para rodar, funcionar todo o sistema. Ele trabalha igual aos outros. O que ele podia atender, resolver problemas das pessoas num dia tipo de 20 pessoas, 30 pessoas, ele resolve de 20 pessoas por mês. Porque é preguiçoso, porque é concursado, porque é vagabundo mesmo. Tá entendendo? Foi para isso que ele passou no concurso público. E eles, tudo bem que é um mundano, pode ser assim, o cristão não. Mas o cristão tem feito muita coisa errada, muita cagada mesmo. E segue sempre, por quê? Segue essa ideia, onde a fumaça, há fogo, ou seja, ele segue a mentira. Sempre seguindo a mentira. Eu digo algo para você, não adianta ser cristão dessa forma, meu amigo. Você vai para o quinto dos infernos no final, se você realmente, né? Se você acredita, se existe o inferno, para alguns que estão ateus que estão me ouvindo, mas se existe o inferno, um tipo de pessoa dessa, né? Se eu fosse ateu, eu ia dizer que tinha que ter inferno para esse tipo de crente. Eu ia querer que existisse o inferno para esse tipo de crente. Mas eu não sei se você acredita ou não, mas não importa, cristão. Se você também é cristão, acredita que não vai para o inferno, diga uma coisa: pela Bíblia você vai para o inferno. Tá entendendo? Vai para o quinto dos infernos. Com essas atitudes erradas. Porque a falta de atitude para Deus é a atitude errada. Tá entendendo? Então, se você segue a mentira, se você segue o engano, se você segue a mídia de hoje, não a verdade, mas tem seguido a mídia, infelizmente, né? Os jornais, as notícias e como o poder maior, né?
como esses médicos como poder maior, né? Esses cientistas como poder maior, do que falam a mentira. Não, porque tem cientistas e médicos aí que estão em toda situação falando a verdade, mas ninguém dá atenção para eles, são tudo falso, são tudo errado, né? Então, e eles têm prova científica verdadeira, o resto não tem. Então, se você tem seguido a mídia e você é cristão, cuidado, tá entendendo? Para você ver os cristãos que morreram muito, né? Nessa pandemia aí, muito cristão morreu. E a desculpa é que Deus quis levar. Será que Deus quis levar mesmo? Ou o capeta levou? Essa é a verdade, a pergunta. Tá entendendo? Ah, você é daquela teologia que tudo que acontece Deus quer. Cuidado, viu? Cuidado. A minha Bíblia diz que muitos morrem porque não estão guardando a palavra de Deus. No Novo Testamento, não estão participando do corpo de Cristo de maneira correta lá em 1 Coríntios 11, né? Está na minha Bíblia, pelo menos, sei na tua. Que muitos estão doentes porque não guardam a palavra, muitos estão desanimados, né? Estão consultando aí um monte de psicólogo porque estão desanimados, e muitos já morreram, né? Porque não guardam a palavra de Deus. Então, cuidado, né? Você aí achando que o que está acontecendo aí é vontade de Deus, né? É vontade de Deus. O mais interessante é que o crente hoje, esses pregadores de cura, cura caroço, tudo mais, mas não tem poder contra uma gripe. Ou seja, eu estou sendo irônico, né? Que prega um monte de coisa e morre com uma gripe, né? Então, até dando vergonha para o evangelho. Cadê o poder de Deus? Cadê a unção do Espírito, né? Se é que existe, então, né? Opa, existe. Mas será que existe mesmo? Cadê a presença de Deus para proteger o povo de Deus, a igreja? Cadê o poder de Deus que cura tudo? Cadê o poder de Deus? Aí vai para aquele negócio, é vontade de Deus. Vontade de Deus. Aí é um problema, hein? É um dilema, né? Dentro da Bíblia, dentro do Novo Testamento, né? Que veio matar, roubar e destruir. Aí parece que foi Deus, então? Acho que não. João 10:10 fala outra coisa. Então, mas está aí. Vamos pensar, né? Não vamos julgar, né? Vamos pensar e vamos raciocinar, né? Então vamos acreditar na mentira. Não acredite no que você está vendo ali, né? E eu não estou julgando pessoas que morreram por causa da pandemia ou coisa parecida. Eu estou crendo na Bíblia. Né? É diferente. A Bíblia diz, né, que a pessoa, Jesus levou sobre si toda a nossa dor e enfermidade, a palavra dor, e que ele tem poder para curar mesmo, né? Eu acredito que Cristo liberta as pessoas de doença. E acredito também que tem pessoas que não têm fé para a cura e acontece dela morrer vindo a enfermidade. Deus, mesmo não querendo que ela morra, Deus não pode fazer nada, né? Porque a minha Bíblia também mostra isso, que Deus só pode atuar se a pessoa crer. O próprio Jesus, lá em Marcos 6, 5 ou 5, 6, queria curar um monte de gente, não pôde fazer milagre nenhum. Por quê? Porque as pessoas não creram. Então, isso mostra que Deus é limitado, a tua fé. Se você não crê, Deus não pode atuar. Então, e a obra, lá em Coríntios 3, se não me engano, não sei, 1 Coríntios 3, a obra de cada um vai ser mostrada naquele grande dia. Se a tua casa foi construída, por exemplo, espiritual sob o alicerce que é Cristo, mas você constrói ela de palha, né, de madeira, vindo fogo, vai queimar. Você pode ser salvo, né? Mas ir para o céu. Mas não quer dizer que você venceu a doença, venceu os problemas. Isso quer dizer sobre esse assunto. O diabo levanta dificuldades na tua vida aqui na terra e ela pode te vencer, tá entendendo? Ou você vencer ela. Cabe a você, né? E aí você tem que entender isso. Sorte sua se você for para o céu. Aleluia. O problema é se você acordar no quinto dos infernos. Mas está aí, evangelista pensador, cutucando tua mente para que você pense um pouco, né? Medite um pouco. Um dia eu vou estar aqui explicando sobre o governo moral de Deus. Já estou chegando perto, cutucando tua mente para que você entenda. Será que tudo está no domínio de Deus mesmo? Será que tudo está no domínio? Tudo que acontece, a vontade de Deus? Ah, começa aí já pensando, falando para você. Ah, se fosse assim, esse Deus seria um carrasco. O maior monstro existente, pior que o diabo, se fosse assim. Criança sendo violentada, sendo morta, sendo maltratada, tá entendendo? Por aí, passando fome, e Deus tem poder de fazer tudo e não faz? Que é isso? Começa aí, né? Começa aí. Não vem com versículo isolado, não, mas vai chegar o dia de eu estar estudando uma semana aqui sobre o governo moral de Deus, né? Um abraço para vocês, Deus abençoe a todos vocês, evangelista pensador. Salve a todos vocês, um abraço.